Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Hoje entrevistando o jornalista Chico de Alencar, um dos mais antigos da Tríplice Fronteira, com 50 anos de jornalismo no estado. Chico, como que você se sente em ser um dos jornalistas mais antigos do estado do Paraná? Boa noite, meu querido amigo e xará Heitor Francisco Heitor, né? Eu ia te contar uma historinha aqui para os teus telespectadores, né? Que você é Francisco também, Sou né? Francisco também, mas se popularizou com as charges dele como chargista e desenhista como Heitor e não tem jeito. É uma honra estar aqui pela segunda vez, com muito prazer. Só que eu não sou um dos mais antigos, eu sou o mais antigo vivo. Não tem mais. Mais antigo vivo. Jornalista vivo de Foz do Iguaçu. Sim. 37 anos. O Tesa, que está completando 40 anos, quase 40, que ele lançou um livro, que é um lutador, um batalhador, um amante das letras, escreveu mais de uma dezena de livros. Esse é o último painel com a história dele, dos 40 anos dele. Mas ele não era jornalista. E eu já vim para cá jornalista, para trabalhar no Mini Informativo, né, que era um jornalzinho do tamanho dessa revista, e era distribuído de graça, sim, sábados e domingos no Sinistar. E aí eu comecei, era da Dona Inês Santos de Cristo, e eu vim fazer a cobertura para uma revista lá de Curitiba e um freela para a Gazeta do Povo, da Pesca ao Dourado, e fui conhecer o Jornal da Cidade. E era uma brincadeira, porque ele era palavra cruzada, piadinha, tudo, e distribuí de graça. Aí eu fiz uma edição especial da primeira Pesca ao Dourado. E a dona do jornal, a Dona Inês, saudosa e pioneira da imprensa de Foz do Iguaçu, me convidou, eu morava em Curitiba, me convidou para mim vir morar aqui e melhorar o jornal. E eu vim, minha filhinha tinha 3 meses, a Adriana, que hoje é jornalista também, trabalha na Gazeta do Povo. E aí ampliamos para o formato do Primeira Linha, tabloide, e mudamos o nome para JI, Jornal do Iguaçu. Sim. E o que você sente que mudou durante essa trajetória em toda a imprensa? Você sente algumas mudanças? Veja bem, nós tínhamos 30 mil habitantes quando eu cheguei aqui, Heitor, e hoje temos 300. Eu acho que, assim, qualitativamente, culturalmente, intelectualmente, profissionalmente, tecnicamente, nós não evoluímos à mesma medida da população. Nós tínhamos que estar 10 vezes melhor a imprensa, no mínimo, né? Não, houve evolução tecnológica com relação Pois mas mesmo tecnológica, eu acho que ela ainda assim, ela ainda deixa a desejar, né? Porque naquela época, há quase 30 anos, há 37 anos atrás, nós fazíamos jornais, o pai do Almir Nunes, o pai do Sérgio Lobato fazia notícia, tipograficamente letrinha por letrinha, imprimia em Curitiba. Não ficava muito a dever aos nossos jornais de hoje, com todos os recursos tecnológicos, porque nunca ninguém acreditou em Foz do Iguaçu, isso é um depoimento muito modesto e isento, as pessoas nunca assim, quem montou o jornal aqui nunca foi jornalista. Uhum. Os caras montaram como negócio, como instrumento político. Isso sempre. Vale toda a imprensa, jornal, rádio e televisão. Isso não mudou então, porque atualmente muitos jornais surgem em época de política. É verdade. Não é assim? É verdade. E as rádios, elas sempre foram. Claro que sempre houve exceções, mas as emissoras de rádios nossas, elas sempre são de grupos que têm interesses políticos. E elas acabam, eu não vou dizer assim que criminosamente ou maldosamente ou sem vergonha, mas elas acabam defendendo os interesses do seu grupo político. Sim. Todo mundo sabe na cidade que a Rádio Foz, a Rádio Foz foi do Espada há muito tempo. Você acha que o Espada ia meter pau no partido dele, no PSDB, ou ia elogiar o Dobrandino, ou elogiar o Paulo McDonald, ou o Tércio Albuquerque? Não. A Rádio Cultura, todo mundo sabe que é do grupo do Dobrandino. Você acha que alguma vez tem liberdade de imprensa que alguém vai chegar e vai meter o pau, vai elogiar o Paulo McDonald? Por exemplo, né? Estou citando exemplo. Não, ninguém vai se agredir. Eu acho que isso não tem cabimento. Mas outra, você chega lá e diz que o Dobrandino fez uma barbaridade, o Santos fez uma barbaridade, você acha que a rádio vai noticiar? Mas eu te pergunto uma coisa. Antes de ser empresa jornalística, toda empresa jornalística, quer dizer, toda empresa jornalística ela começa como uma empresa e ela visa lucro. O objetivo Também dela é isso. sobreviver. Claro. Ela tem que sobreviver. Sim, mas às vezes o lucro é político. Eu sei de alguns grupos de mídia no Paraná e no Brasil que o cara era um industrial, um puta agricultor, um fazendeiro, plantador de café, e ele montava um jornal que dava prejuízo,
mas ajudava a elegê-lo deputado federal, senador ou governador, você está entendendo? Sim. Está entendendo? Mas claro que o lucro, às vezes, ele não vem obrigatoriamente do anúncio ou da audiência. Vem da subvenção, a chamada verba pública. É verdade. Que isso é uma verba legal, desde quando ela é bem aplicada. Quando não existe aquela distribuição sem critérios. Ele inibe a liberdade de opinião, né, Heitor? Não, eu concordo com você. Isso, porque você não é você com o teu jornal, que é uma tradição em Foz do Iguaçu, sim. Você não é um dos queridinhos do poder público em Foz do Iguaçu há muitos anos, né? Mas o Chico... Ou você vive dos teus anunciantes, dos teus leitores, porque de verba pública, nem municipal, nem estadual, nem federal, você nunca foi assim um apadrinhado, foi? Não. Porque você nunca colocou a tua opinião à disposição não, também. Mas né? eu sempre... o nosso jornal, ele sempre viveu da classe empresarial, não da política. Tá? A política em segundo plano. Todo mundo sabe na cidade, sabia? Isso aí eu acho que já é notório, Quantos anos tem a primeira linha? Está com 19 anos agora. Que loucura, hein? Mas eu te pergunto o seguinte, você que tem longa experiência, passou por muitas redações, você conhece alguma fórmula de um jornal sobreviver sem fazer essa parte comercial? Existe alguma maneira? Porque mesmo que você coloque o anunciante, a empresa, se você souber algo dessa empresa, você vai noticiar? Vai noticiar? Veja bem, isso são critérios de avaliação muito pessoais e de caráter da pessoa, né? O Assis Chateaubriand, que foi um dos maiores jornalistas do Brasil, e você deve ter lido o livro dele, os critérios dele eram bem variáveis, né? Sim, sim. E temos hoje a Veja, Isto É, eu acho que dois jornais, 3 grandes jornais no Brasil merecem o meu respeito e eu vou dizer pela ordem. Primeiro, a Folha de São Paulo. Segundo, o Estadão de São Paulo. Terceiro, o jornal O Globo. Eu trabalhei no Estadão e no Globo, como correspondente em Foz do Iguaçu. No Estadão eu trabalhei 5 anos. E no Globo eu fiz assim, uns 3 anos de freelas, tudo ganhando, remunerado por agência bancária, vinha o meu dinheiro. Mas quanto maior o poder da mídia, do veículo, maior é o poder de influência da grana. E cliente sempre tem razão, Heitor. Heitor, a gente não aprende isso no dia a dia. O cliente sempre tem razão. Chega lá no supermercado, olha, essa carne aqui não estava boa, eu quero devolver. Pois não, senhora, vai lá e troca, chama o office boy, né? A empresa é um cliente do jornal. É um cliente. O Estado Agora, é um cliente. O Estado não é o maior cliente que todos os veículos da imprensa brasileira têm? Exatamente. Todos os jornais recebem subvenção. Rádios e televisão também, tudo. E né? eu digo mais, muitos recebem não pelo que divulga, mas pelo que não divulga. Pelo que deixa não divulgar, é verdade. Não é assim que funciona? Concordo plenamente. Eu acho que eu tenho orgulho da minha profissão e eu nunca, em 37 anos aqui e 50 anos trabalhando em jornal, em todos os jornais do Paraná, menos a Gazeta do Povo, que eu ainda não trabalhei, mas fui convidado pelo diretor, Dr. Francisco Cunha Pereira, não deu certo. 2 vezes ele me convidou. E eu acho o seguinte, você pode escutar qualquer crítica à minha postura como jornalista, mas se você falar que um dia eu tentei extorquir alguém, Heitor, ou cobrar alguma coisa para publicar que não fosse, que eu não concordasse, não. Então, mas isso é muito pessoal, né? Às vezes nem... Sim. Você está entendendo? Não, eu te conheço de longa data, já fui na sua casa. É meu amigo. E amigo família, pessoal, tenho orgulho disso. Eu também tenho. Mas eu vejo o seguinte, você parece que nunca ganhou dinheiro com o jornalismo. Mas veja bem, eu ganhei um monte de amigos, cara, nessa cidade, leitores, ouvintes, e respeito, sabe? Que meus filhos têm orgulho da minha profissão. Eu não recomendo para ninguém. Minha filha passou o vestibular de jornalismo na Universidade Federal do Paraná, ela tinha 18 anos incompleto, e eu não deixei ela fazer o curso. Porque eu disse, vai ficar 4 anos aí dentro, vai ser ganhando, naquela época era R$600 por mês, era 5 horas de trabalho, mas e aonde que arrumar outro emprego de 5 horas? Eu falei, vai continuar o teu inglês, ela foi para os Estados Unidos, teve o curso de inglês dela, porque cá para nós é uma profissão meio complicada, né, Heitor? Você manter ela com dignidade. Eu tinha um amigo que me falou, um dos caras que me iniciou no jornalismo, ele disse, para você ganhar dinheiro, não prazer e satisfação, mas para ganhar dinheiro, você precisa ser colunista social ou achacador. Achacador, né? Achacador, porque você fica na frente de um motel com a câmera e vendo os casados que entram com as mulheres lá no coisa, e depois no outro dia liga para ele e fala, tô com uma foto tua aqui, ou você me dá uma grana,
É mole ganhar dinheiro, chantagista, chacador, né? Exato. E o colunista social, por quê? Adoro colunista social. Eu já comecei minha carreira como colunista social. Mas porque ele explora a vaidade das pessoas. Sim. Então, é mais fácil uma pessoa chegar para você e te pagar, um exemplo hipotético, R$100 para você pôr uma foto dela na coluna social, do que R$100 no anúncio. Ele fala, não quero anúncio, eu quero que você ponha a minha foto. Isso é um comportamento cultural. Não há crítica pessoal a ninguém. Mas é uma análise, né, Heitor, que a gente faz depois de muitos, longos anos, né, Chico, vou te pedir um tempo. Claro. Nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta, hoje entrevistando o jornalista Chico de Alencar. Ô Chico, nós temos aqui muitos jornalistas se formando todo ano agora através da faculdade, a UDC. Existem elementos da notícia que são tratados de forma variada. Por exemplo, a notícia você pode pôr ela de uma forma positiva ou negativa. Digamos que no caso de uma criança que é atropelada, como que você colocaria? Veja bem, esse recado? Existe um conceito... Da manchete, né? Exato. Existe um conceito assim, básico que a gente aprende na prática, que até meus 15 anos de jornalismo, não tinha faculdade de jornalista. Eu não sou formado na faculdade. Eu tenho meu diploma, meu registro definitivo, porque eu consegui durante anos assinando matéria. Então, a primeira coisa é separar opinião do editorialista, que é o jornal que responde, opinião do colunista ou a reportagem. A reportagem não tem opinião. Ela tem que responder quem, quando, como, porquê e onde aconteceu o fato. Sim. Tá. Mas esse mesmo cara que me ensinou que a gente dificilmente ficaria rico ou milionário trabalhando como jornalista... Mas sente prazer, porque é um Mas sacerdócio. o prazer não, e a possibilidade que você tem de ajudar as pessoas. Você imagine, uma pessoa te liga, às vezes lá, eu sei disso, já ligou para mim, liga para todo mundo. Puta, nós estamos aqui pegou fogo na casa de um casal aqui com 3 crianças e tudo, e a gente põe uma notinha no jornal, no rádio, na televisão, pedindo ajuda, todo mundo vai lá, ajuda. Então você, não é que o dinheiro também não é o fundamental da coisa. E outra, ajudar um amigo. Por exemplo, ele mesmo me citava assim, você um dia está numa roda de bar, com 4, 5 amigos íntimos, teus colegas, teus amigos de todos os dias, tomando cerveja e comendo um aperitivinho. Um deles levanta, está na hora de ir embora. Pega o pacotinho de leite, o pão, tal, entra no carro, quando sai, atropela uma criança na rua e mata. Se você não conhece o cara, vai o boletim, o BO lá na delegacia, chega um repórter que não te conhece, não sabe quem você é, vê lá assim, empresário alcoolizado ou bêbado, atropela e mata uma criança no trânsito. É verdade? O quê? É uma verdade, O que que houve? Houve atropelamento de uma criança. Quem? Sim. Um menino de aparentemente 6 anos e atropelado por um empresário conhecido na cidade, industrial, comerciante. Como? Ele saiu do bar e atropelou e matou a criança. Tá. Aí é uma ótica de defesa do empresário, né? Para a defesa. Não, ele saiu alcoolizado e atropelou uma criança no trânsito. Sim. Mas se você conhece o cara, sabe que ele não fez nada de errado, que ele jamais atropelaria, jamais ele excederia a velocidade. Conhece o caráter do indivíduo. Conhece o caráter do indivíduo, foi uma fatalidade. Ele pode pôr a manchete assim, mãe irresponsável larga a criança no trânsito. Que não deixa de ser uma verdade, né? Porque com uma mãe irresponsável, que vai largar uma criança de 6 anos na rua, né? Então você, às vezes, não pode ganhar dinheiro com um negócio assim, com jornalismo, mas você pode ser justo, correto, decente, quando você denuncia um fato de uma corrupção, quando você denuncia um banhado que tem no meio de uma favela que está contaminando todas essas crianças, né? Então você pode... O jornalismo é muito gratificante. Muito gratificante. Tanto quanto médico, como qualquer outra coisa, enfermeiro. E você trabalhou em Foz do Iguaçu, na Gazeta do Iguaçu e no Jornal do Iguaçu também. Entre outros, né, que você também, anterior, né? Exato. E hoje está na primeira linha. Você saiu por quê da Gazeta? Dos mais recentes, da Gazeta e do Jornal do Iguaçu. 16 anos. Veja bem, você sabe quando você já fez de tudo dentro de um jornal durante 16 anos, desde o comecinho dele, e depois você sente assim como se fosse um fantoche, todo dia fazendo a mesma coisa, sem uma perspectiva de crescer, de produzir mais nada. Então,
Eu achei que agora eu tenho 64 anos, quando eu saí eu tinha 62 e pouco. Se eu imaginava assim, fechava o olho e, puta, eu vou estar com 70 e vou estar vindo aqui fazer aquela coluna ali, achando o cachorro perdido dos leitores, pondo uma piadinha, pondo uma mulher pelada da Playboy, acabou a tesão. A Gazetinha, para mim, me exauriu. Quer dizer, ela não me soma mais nada. Certo. Você está entendendo? Claro que eu não sei mudar de profissão agora. Então, estou na Rádio Foz com um programa diário, que eu me comunico com um outro público, mas é muito gratificante. E no Primeira Linha, que eu já tinha escrito durante um bom tempo uma coluna com você, né? Nossa paixão é antiga, né? E o Jornal do Iguaçu? O Jornal do Iguaçu foi assim, foi um contato entre o Rodrigo e eu. Eu sempre fui muito amigo do Dr. Assírio, eu conheci o Dr. Assírio. Logo que ele veio para cá, eu também. Foi meu primeiro dentista em Foz do Iguaçu. É uma paixão, o Dr. Assírio é uma pessoa que eu admiro demais. A Rosicléia, todos os meus filhos começaram estudando com ela. Sim. Sabe? E o Caçula, que é veterinário, fez aqui o terceirão aqui com ela e foi lá e passou direto na faculdade. Então é uma relação muito bacana. E os meus projetos profissionais não coincidiam com o da empresa. Sim. Está entendendo? Por exemplo, se eu fosse o sócio do Rodrigo, de meio a meio, a gente ia se matar estapeando, nós dois. Ele ia ganhar com certeza, porque ele ia dar o dobro de mim, né? Sim. Mas aí é o seguinte, ainda não era. E você quer que eu te diga? Nem a rádio, nem o Primeira Linha me satisfazem plenamente. Eu quero fazer mais coisas. Sim. Né? E tem algumas propostas por aí que devem acontecer a qualquer hora. Porque a gente não fica velho, a gente... Se você não quiser, a mente domina a matéria, Você já pensou em escrever um livro, a tua história? Eu acho que ele está vindo por aí, Heitor. Não é bem o que eu... Não, a minha história não. Minha história eu prefiro ser contada por outros... porque eu nunca conseguiria ser parcial se eu fosse escrever sobre mim mesmo. Mas eu acho que todo mundo, assim, né? já é da pessoa, assim, em si, né? Eu não conseguiria, assim, eu teria vergonha, talvez, de contar alguns defeitos meus e até algumas qualidades que eu acho que eu tenho também. Sim, mas algum título, alguma coisa, assim, não, que eu acho você tenha? O seguinte, eu sonhei com o meu livro, eu sonhei assim, um livro de 300 páginas, uma história sobre Foz do Iguaçu, um monte de coisa. Mas eu descobri, Heitor, assim, cheguei à conclusão, eu já, dos compromissos do terráqueo, que é ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, e o filho eu já tenho 3. A árvore eu já plantei um monte, já salvei outras tantas. Faltava o livro, e eu estou vendo que o tempo está passando. Sim. Como eu só escrevi ao longo da minha vida, a maioria das coisas que eu escrevi foram crônicas e contos, então, eu acho que vai ser assim, crônicas e contos. Como você, quando você foi fazer o teu, não foi charge? Sim. Você queria escrever um romance, o Heitor fazendo um romance? Ficaria, pelo menos, engraçado, né, Heitor? Claro. Então, as pessoas esperavam do seu teu livro, falando isso está na hora do outro, e um livro com charges, Heitor. Sim. Né? E minha rotina do dia a dia é crônica e conto, né? Você deve ter muitas crônicas, assim, que você poderia... Nesses 37 anos tem alguns. Né? Só daqui de fora. Agora, a minha paixão é Foz do Iguaçu, cara. Sim. E ela ainda não foi descoberta, isso aqui é o oásis do planeta. Não tem lugar mais bonito no planeta que isso. A gente não descobriu o lado místico e espiritualista dessa região. E hoje nós estamos apenas começando o terceiro milênio, né? Nós estamos em 2008, ainda tem mais 992 anos. Que o terceiro milênio será o milênio da paz, né? Todos os grandes filósofos, pensadores falaram isso. Só que a gente ainda está saindo do segundo milênio, né? Sim. Então, a hora que o povo começar a faltar água, ar, não tiver o que respirar, nós estamos à beira do Parque Nacional do Iguaçu, se respira oxigênio puro em Foz do Iguaçu. Tem uns bandidinhos se matando aí, mas nós vamos vencer eles. Isso aqui vai ser um santuário de paz. Você falou que o terceiro milênio vai ser uma época de paz, mas não está previsto uma terceira guerra mundial? Mas, assim, o Gandhi falou assim, o bem vencerá o mal e a paz vencerá a guerra. Nem que demore um milênio, mas vale a pena lutar e esperar. Então vamos ficar... Se nós não acreditar que o bem vai ganhar e a paz vai ganhar, né, Heitor? Então o que a gente está fazendo aqui, né? Claro. Chico, segura um pouco aí que nós vamos para mais um intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando o jornalista Chico de Alencar.
Ô Chico, você é um amigo pessoal do prefeito. Se ele lhe perguntasse, para você responder sinceramente, a forma como ele está conduzindo a política, o que você responderia? Bom, a minha opinião pessoal, ela é formada pelo que eu ouço e analiso das pessoas. A nossa profissão, né, Heitor, ela ensina assim, né? A tua opinião pessoal, não importa às vezes o que eu acho do Paulo, se tem 100 pessoas ao meu redor que pensam diferente, então você vai formando a sua opinião, né? Você vai escutando, você é um termômetro, o jornalista é um termômetro da opinião pública, né? Eu diria que o Paulo, em austeridade e capacidade de trabalho, é nota 10. 9,5, 10. Eu não vejo ninguém meter o pau nisso, na capacidade de trabalho do Paulo e na austeridade dele. Economia, corte de custo e tal. Agora, politicamente, o Paulo, uma nota 5 no pau bravo. Por quê? Porque ele não escuta mais os amigos dele, só escuta o bando de secretários que está do lado dele. Ele falou comigo nesses 2 anos e meio, lá em casa, todo mundo votou nele. E meus filhos saiu carregando prospecto aí nas favelas e pedindo voto para ele para o Chico Brasileiro, né? Meu filho nasceu aqui com 35 anos. Nunca ele me perguntou um troço. Perguntou 1 ou 2 vezes, falou comigo. Quer dizer, você falou que ele é um amigo do peito, sou amigo do peito. Então ele não está me tratando mais como amigo do peito, né? Eu acho que ele precisava escutar mais pessoas, mesmo pessoas contraditórias. Porque se você só escutar cara te puxando o saco, você não corrige eventuais defeitos. Mas eu acho que o Paulo... E outra coisa, isso é um depoimento, eu já escrevi várias vezes no teu jornal, no nosso jornal. É o seguinte, o Paulo vai ser lembrado, mesmo que ele não seja o próximo prefeito, não se reeleja, não seja candidato, o Paulo vai ser lembrado pela política educacional que ele está implantando no município. A escola em tempo integral, hoje ela tem 32 mil jovens e adolescentes e jovens na escola durante o dia inteiro, se alimentando bem, estudando, praticando esporte e recreação, tá? São 32 mil moleques de 8 anos em diante que não estão nas ruas e quando chegam em casa chegam bem alimentados, cansados e vão dormir. E ele está cadastrando também os pais dessas crianças. Então, essa geração de criminalidade, 75% dos jovens que moram quase um por dia aqui, de 16 a 20 e poucos anos, quando eles morrerem, esses outros já não serão mais, não irão mais para as mesmas bocas, os mesmos crimes, os mesmos pecados. E o Paulo está fazendo isso, eu queira a Deus que se não for ele, o próximo prefeito, o que entrar no lugar dele continua com a escola integral, que é o único jeito de se mudar. Agora você não muda do dia para o outro o índice de violência que nós temos. Nós temos quase um morto por dia, um assassino por dia, um assassinato. E que a maioria, quem mata é jovem ou quem mora é jovem. Você generalizou falando que ele está ouvindo só os secretários. Não obrigatoriamente o secretário, é um ciclo muito fechado de amizades. A gente estava sempre na boca maldita, nos bares, mas não em boemia, conversando com todo mundo quando ele era candidato, quando ele não era candidato a nada. Por que agora ele não faz a mesma coisa? Para escutar o contraditório. Então você sugere que ele saia às ruas, converse com o povo. Mas não conversa só com puxa-saco, com o empregado, com... Né, não, lógico, o a pessoa cara franca. Que é do PDT dele. Pessoas que sempre foram francas com ele. Eu já chamei ele, eu votei no Paulo pela primeira vez agora nessa última eleição. Nunca votei no Paulo. Minha mulher votou em todas nele. Sim. Meus filhos também. Eu, por questões, fui assessor do Dobrandino uma vez, fui assessor do Beltrame outra, sabe? Não dava, sabe? Mas, agora, eu tenho direito como eleitor, não estou falando como jornalista. Claro, você está falando como eleitor, como cidadão em consciência. Uma conversa franca. Agora, acho que o que ele está melhor fazendo, isso é para a história, e tomara que seja continuada essa política dele, que o próximo prefeito, se não for ele, ou daqui 5 anos, o que entrar continue, porque o único caminho para mudar o país é a educação em tempo integral. Eu votei no primeiro turno no Cristóvão Buarque porque ele prometeu isso. Aliás, o Paulo Freire já fez isso, o Brizola já fez isso, né? Sim. É o único jeito de se tirar o moleque da rua. A educação é a base de tudo. A China, o Japão, todo mundo fizeram isso para consertar o mundo, né? E você tem, assim, na tua análise, você já tem quem seriam os possíveis candidatos a prefeito? Tem. O próprio Paulo, né? Ou quem ele indicar, mas o próprio Paulo. Esse certo. É o Barbada, né? O favorito. Favorito como candidato, prefeiturável, né? O Chico Noroeste, por uma votação excelente que ele teve, e um eleitorado cativo que ele tem, que se tiver 4 candidatos, ele fizer de novo os 40 mil votos que ele fez, ele já é o prefeito. Isso uma análise técnica, né? Em cima de números, tá, Heitor? Sem paixão e com isenção, né? Sim. Não torço para nenhum. Tem o Dobrandino ou o Sames,
fortíssimos candidatos. Tem o Budel, que se filiou ao PSDB com a condição sine qua non dele ser candidato, como o PSDB quer ter candidatos próprios em todas as grandes cidades, e Foz do Iguaçu é a quarta cidade do país, do Paraná. Então, e tem o Reni Pereira, que é outro nome muito bem cotado, muito bem recomendado. Então, só aí nós já temos 5. Fora os nanicos, né? 6, 7. E o professor Sérgio não entra nessa lista? O professor Sérgio, porque o PMDB já tem dono, o do Blandino Santos. Já é um ótimo candidato, um cara espaço. Sensacional. Um cara, um candidato, um cidadão exemplar. Eu gosto muito dele. Tenho respeito por ele. Você já foi candidato a prefeito uma época, você pretende entrar na... vereador, a vereador. A vereador, né? Eu gostaria, mas não deu. E você eu pretende fui convidado voltar? Pelo Álvaro Nilman, através do Sérgio Beltrame, que era chefe de gabinete, pelo Tércio Buquerque. Eu fui um dos fundadores do Partido Verde aqui, isso há muitos anos atrás, junto com Campana, junto com os amigos, com a minha filha. E eu tinha um projeto de pegar 300 menores que tinham na rua naquela época e pôr eles o dia inteiro dentro do batalhão. E falamos com o comandante aqui, precisava da autorização de Cascavel, falamos com o comandante de Cascavel, da região, aí precisava falar com o ministro. E o Tércio era diretor de coordenação da prefeitura, da Itaipu, na época do governo Collor. Ele, meio parente do Collor, tinha um prestígio enorme. E ia marcar a audiência lá em cima. Ele falou, Chico, eu não posso chegar lá e te apresentar como Partido Verde. O Partido Verde é tudo comunista. Vamos trocar de partido. Põe PFL aí. Puta, PFL? Não batia comigo? Não bate até hoje? Uhum. Então põe PRN, já vamos lá pro lado do Collor. Fui lá e me filei no PRN. Nisso veio o convite para me ser candidato. Me prometeram, cara, um monte de coisa. Eu conversei com a minha mulher, a Clarice, ela falou, nem um monte de coisa em que sentido? Bens, assim, dinheiro para a campanha, porque eu tinha 4, trabalhava na Rádio Cultura, no jornal Correio de Notícias, numa revista em Curitiba e mais não sei no quê. E tinha 4 empregos. Eu digo, não posso. Não, dinheiro você não se preocupe. Me arrumaram um apartamento ali no edifício Redondo, ali perto da Santa Casa, no imobiliário, me deram um monte de cabo eleitoral. E eu fiz uma lista, comecei a conversar com meus amigos para saber quantos votos eu tinha. E eu nominei 250 amigos, como você, como outras pessoas que não mentiram, eu voto em você. Eu digo, bom, 250 votos eu não passo vergonha. O Vilmar tinha se elegido com 300, né? Se fizer 250 eu não passo vergonha. O Alvir Pezzi, na época, falou que se eu fizesse 150 ele seria pelado na Avenida Brasil. Então você imagina o meu sufoco. E o Tércio me prometeu Itaipu, me prometeu Paraguai, o Sérgio Beltrame me prometeu não sei o que, o Álvaro Nilman não sei o que. No dia da eleição, lá no Costa Cavalcante, lá no Centro de Convenções, e começava e não aparecia os votos. E outra, na época o Chico Noroeste se candidatou, e como ele já era vereador, o Chico era ele, o cara não podia, em mim ele tinha que botar Francisco de Alencar, ou um número que... E eu sei que o Chico me roubou uns votinhos, não acho que eu me elegesse, mas eu fiz 252 votos. 252? 252. Mergulhei muito, sabe? Porque eu não fui a um comício, não apareci uma vez na televisão, nada. E não parei de trabalhar porque eles me deram um tostão para mim. Me dar o luxo de fazer visitas, né? E o Alvir saiu pelado na avenida? Não, porque eu fiz 250. Mas eu passei um sufoco no começo da apuração. Não, mas ele disse que era 150? Se eu fizesse 150, se eu fizesse mais que 150, saiu nada, saiu pelado nada. Mas eu escrachei ele no jornal. Sim, ele tinha que cumprir a promessa. Não, essa promessa política, você acha que alguém cumpre? Sim. Ô Chico, rapidamente, nós estamos chegando ao final do programa, o que você acha os nossos presídios se transformarem em QG de bandidos para dirigirem sequestros? Rapidamente só sobre isso, qual é a tua opinião e o que poderia ser feito? Uma vez eu estava junto com o Vades Benvenuto, eu entrevistei o senador Fernando Henrique Cardoso lá no Hotel Bourbon, e eu perguntei para ele o que ele achava do Collor. Ele falou assim, o Collor tem muitas virtudes, é um cara de uma cultura universal, mas tem umas falhas de origem. Eu digo, admitamos que ele não, quando ele se elegeu presidente do Collor, eu falei, admitamos que ele não tenha nenhuma falha de origem, não cometa nenhum dos seus erros capitais. Quantos anos você acha que precisa para consertar o Brasil? Ele falou, 50 anos no mínimo. Porque nós temos uma cultura de corrupção e de safadeza secular, Heitor, não é? Exato. Nós não estamos escutando esses políticos, filho da mãe, esses governantes roubando a gente há quantos anos? Já roubaram nossos pais, os nossos avós. E o que nós fazemos? Eu pergunto, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos assistindo. Assistindo, mas a gente tem que, no pior das hipóteses, melhorar a si mesmo ou melhorar o quarteirão que você mora. É que o país é muito grandão. Para encerrar, o que você gostaria de falar? Eu gostaria de dizer que foi uma honra estar aqui com você, que eu estou com fome.
E antes vou tomar uma vodka por tua conta, porque eu aumentei pelo menos lá a minha família inteira assistindo o teu programa. Que maravilha. Aumentei a tua audiência hoje. Então um abraço para toda a família lá. Estão todos assistindo o teu programa lá. E agradeço, fico muito honrado com você nesse programa, é a segunda vez e espero que venha mais vezes, porque você tem muita história para contar aqui. É um prazer. Tá? Foi 45 minutos muito adoráveis, muito gostoso. Obrigado, Chico. E o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.